Pampa Debates. Oferecimento GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você. Esse é o plano. E Biscoito Zezé, carinho que vem de família. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Pampa Debates que traz nesse 2 de janeiro o prefeito de Porto Alegre. E nada melhor que o prefeito de Porto Alegre está iniciando a sua trajetória, que tenho certeza será longa, profícua, e já é um desejo aqui da Rede Pampa, um desejo meu particular, até pelo relacionamento que tive ao longo de muitos anos com seu pai, com o meu amigo que vi menininho ainda, e hoje, depois de uma trajetória política exitosa, chega à liderança da capital de todos os gaúchos, Porto Alegre. Então é um prazer imenso tê-lo aqui, Nelson Marquesan Júnior, justamente no início de 2017 e no alvorecer da sua caminhada como prefeito de Porto Alegre. Prazer é meu, Paulo, estar aqui contigo, com teus telespectadores aqui, com toda a equipe da Pampa, desejando, aliás, um feliz ano novo para todos vocês, muito sucesso, muito desempenho, bom trabalho, muita felicidade para os porto-alegrenses que nos assistem, iniciando esse grande desafio que começou já há mais de um ano atrás, formatando a campanha, participando da campanha de uma forma muito leve, muito transparente. Tiveram percalços, mas o relacionamento com os moradores, com os habitantes, com os eleitores sempre foi muito sincero e que nos permite também chegar agora em 2017 mostrando a situação que nós estamos em cada área de Porto Alegre de uma forma muito singela, sem querer destruir partidos ou pessoas ou agredir, mas falando a realidade, a transparência de onde a gente está, mostrando de onde a gente acha, Paulo, que pode chegar, de onde a gente quer chegar e dando os caminhos, sugerindo para a sociedade porto-alegrense os caminhos para chegar até esse final, que é uma cidade um pouco melhor de se viver do que a gente tem hoje. Bom, o senhor fez toda uma campanha, e até diferente campanha, andando no meio da população, das vilas, dos bairros, das praças, enfim, e isso lhe colocou no seio das necessidades da sociedade porto-alegrense, da cidadania porto-alegrense, especialmente das pessoas mais necessitadas. Eu tenho certeza que esse estilo de campanha, que foi mais ou menos também o que fez o governador Sartori, lhe ajudou muito. Este seu estilo na campanha vai ser um estilo que vai vigorar também durante a sua gestão como prefeito? É um grande desafio, né? A gente não se perder na burocracia, na estrutura pública burocrática e se afastar da vida real das pessoas, dos problemas reais da capital. Então esse é um desafio. A nossa campanha foi muito simples, né? Eu não fiz estúdio de campanha, toda a campanha foi na rua. A gente também não tinha... Tinha um cenário gratuito aí, né? Tinha um cenário gratuito, era mais barato também, né? Do que alugar estúdios, então foi um formato mais barato e muito mais verdadeiro, sem teleprompter, sem blazer, era sempre muito simples. Eu quero fazer um mandato dentro de todas as dificuldades que a gente vai ter no início, mas que a gente não perca essa relação com a rua, com os bairros mais pobres, que têm mais dificuldades, com a vida real, para que a gente possa apresentar soluções que não sejam soluções falsas, né? Que sirvam apenas de anúncios, de marketing, de peças de ilusão e de construir uma cidade em cima de belas campanhas publicitárias. A ideia é que a gente possa mudar e a medição do desempenho do prefeito, dos secretários, das equipes, de cada departamento da prefeitura, seja medido pelo resultado para a população, que é o que interessa, né, Paulo? Então, na educação, o resultado tem que ser medido a aprendizagem do aluno. Na saúde, tem que estar bom para o paciente, senão não adianta estar bom para a prefeitura, ou para os médicos, ou para os enfermeiros, ou para o sindicato, tem que estar bom para o paciente. Então, esse é um grande desafio de qualquer prefeito e a gente vai levar muito a sério essa pauta aí que tu disseste de manter o pé na rua, né, sem começar a viver um mundo irreal de dentro de gabinetes. A quase totalidade dos municípios e estados aqui no Brasil estão de mal a pior. Eu espero que seja só de mal e que o pior deixe de acontecer com as novas gestões. Mas a situação
está muito difícil. Ela é difícil financeira e, sendo difícil financeiramente, ela traz problemas exatamente de saúde, educação, segurança, logística, trânsito, tudo que se possa imaginar vai muito mal. E não é só uma questão de problemas relacionados a Porto Alegre, se observa em todo o Brasil. Repito, com raras exceções. E, obviamente, se tudo começa nas finanças, o senhor escolheu um jovem. Um jovem que foi primeiro colocado no seu concurso para a Fazenda, tem tradição familiar do Busato, o Leonardo, tem um irmão que é juiz, ironicamente juiz, fazendo a brincadeira, mas altamente competente. Eu tenho uma grande admiração por ele. Então o senhor aposta de duas formas, na juventude, ou de três formas: juventude, conhecimento e a capacidade que vem da sua gestão como secretário adjunto, vamos dizer, da Fazenda do Rio Grande do Sul. Essa é uma aposta sua, que esses três pilares dê condições a ele de resolver a situação financeira do município? O Leonardo é um jovem brilhante, hoje ocupa um cargo importante no governo do estado, já não ocupa mais, hoje ocupa um cargo importante no município como secretário da Fazenda, estava na diretoria de despesas, ou seja, era a área do Tesouro do Estado, que controla todos os gastos do Estado. E, enfim, acho que estou muito feliz com o meu secretariado. O Busato é um exemplo de uma pessoa qualificada, de uma pessoa que vem desempenhando e vem renovando a estrutura pública estadual, agora a estrutura pública municipal, e agregando aqui as estruturas que já existem na prefeitura. Então, a gente buscou um secretariado competente e à altura de corresponder aos grandes anseios, esperanças, expectativas do porto-alegrense e as grandes dificuldades que serão enfrentadas. E eu sempre digo, Paulo, nenhuma política é tão eficiente no combate à pobreza, nem políticas na área social, de educação, de saúde são viáveis se nós não tivermos a política da boa administração dos recursos públicos. Isso a gente percebe hoje no Brasil, que tem uma crise de emprego, uma crise econômica, uma crise moral, uma crise que tira a qualidade de vida e gera uma crise social. Toda esta crise na economia é gerada pela má gestão dos recursos públicos. Antes de vir a crise na sociedade, veio a péssima gestão dos recursos dos municípios, dos estados e no governo federal. E isso é que gerou a crise que hoje pega a toda a sociedade. Então, nós vamos voltar lá na causa. Nós queremos partir aqui de uma boa gestão das contas públicas, do dinheiro que é dos porto-alegrenses e que está a cuidado da prefeitura, para que a gente possa melhorar todo o resto da sociedade. E o nosso secretário da Fazenda tem um papel fundamental nisso. O senhor já tem plano para as férias? Vai tirar férias, não? Olha, normalmente o recesso parlamentar era em janeiro, que era o período que eu ficava com meu filho que mora no interior, Então, esse ano não teremos férias, não teremos essa. Bota uma mesinha e uma cadeirinha do lado da. Ele é um parceirão, ele aguenta muito essa minha vida. Bom, o senhor não terá férias, mas eu pergunto ao nosso telespectador: você já tem plano para as suas férias? O Uruguai te espera com menos impostos em hotéis, restaurantes e aluguéis de carro. Para as compras tem tax free e ainda a devolução de 10% no aluguel de imóveis. Conheça mais detalhes no site do uruguainatural.com, um convite do Ministério do Turismo do Uruguai. Imagine um lugar muito feliz. Agora, imagine este lugar com benefícios especiais. Pagando com cartão de débito ou crédito, você tem a devolução do imposto IVA em restaurantes e em locação de carros. IVA zero em hotéis. Descontos de 10,5% em aluguel de imóveis e tax free. As férias encontraram seu lugar. Mais informações sobre os benefícios em uruguainatural.com. Uruguai Natural. Estamos recebendo o prefeito de Porto Alegre, que começa a sua trajetória, começou ontem, empossado na Câmara de Vereadores, e ele já nos deu um panorama do que pretende para as finanças do Estado, que é o controle rígido de todos os gastos públicos, de um momento difícil e combalido das finanças em todo o Brasil, seja em âmbito federal, como estadual e também municipal, não é diferente aqui em Porto Alegre. O senhor tem algum modelo de administrador público que o senhor gostaria de seguir?
Por exemplo, vamos pegar o ACM, que foi reeleito em Salvador. Ele lhe serviria de exemplo? O senhor poderia observar de forma mais dinâmica a atuação do ACM Neto como prefeito de Salvador? Nós tivemos um período de transição aqui mais longo e mais mais curto e mais demorado. Nós fizemos uma transição mais atrasada que o padrão de outras transições, justamente, Paulo, porque nós fomos visitar. Então a gente foi conversar com a ACM Neto, conversamos sobre os vários motivos que ele acha que foram essenciais para o seu sucesso na sua gestão, que teve 74% de percentual de votos, e em nenhum bairro ele teve menos de 70% dos votos válidos. Então demonstra aí, de alguma forma um link entre a gestão dele e a comunidade. Conversamos com Aécio Neves, com José Serra, com Dória, com Alckmin, com outros governadores do PSDB, com vários colegas meus parlamentares de todos os partidos que já foram 4, 8, 12, 16 anos prefeitos, alguns governadores, para buscar um modelo correto. E o modelo correto é o que é correto, né? Que é tu ter uma máquina enxuta, que é tu ter pessoas de qualidade, com afinidade específica para aquela pasta, para aquela secretaria que eles vão assumir, para aquele cargo que as pessoas vão atuar, buscar falar de forma transparente, principalmente nas contas públicas. Nenhum gestor teve sucesso, Paulo, se não administrou bem o dinheiro público, se não teve uma visão de distribuição para todos dos benefícios desse recurso público, né? Então a gente conversou com muita gente, buscamos consultores que já têm grandes experiências em vários municípios, estados, órgãos públicos, governo federal, como a Falcone, o MBC, a Comunitas, que é uma entidade que reúne doações de empresários para atuar há 15 anos atuando em gestões municipais, que não é uma consultoria, mas que trabalha com várias consultorias. Então a gente buscou o que a gente viu de melhor para conversar, algumas sugestões para trazer para cá, e fomos montando um modelo que levou a essas 15 secretarias, o que o enxugamento. Colheu de principal nesta bagagem de conhecimentos que buscou, nos ensinamentos que foi trazer para Porto Alegre? Alguns itens básicos. Primeiro, administrar bem o dinheiro público com verdade. Não adianta ficar fazendo favores para setores, para áreas. Tem que ter uma gestão concentrada do recurso para ele ser bem aplicado no foco. Segundo, nomeações de equipes técnicas qualificadas para suas atividades, né? E não nomeações de favores, de amigos, ou apenas por ter alguma vinculação com o sindicato ou com algum partido. Terceiro, não perder a relação com a sociedade, com a vida real, né? Mas aí existe um conflito, já que estamos falando de administração. O conflito é colocar os técnicos administrando a instituição, perfeito? Ou o outro modelo é os políticos. Ou o outro modelo é o staff técnico, um político liderando. Por que a Petrobras fracassou usando essencialmente técnicos? Porque desde o presidente da Petrobras a todos os cargos diretivos e de gerentes eram cargos técnicos. Por que ela fracassou? Foi a promiscuidade com os políticos? Olha, eu não faço... Ou com os outros da iniciativa privada? Eu não faço... eu não tenho preconceito contra os políticos. Eu falo de pessoas qualificadas para aquela atividade. Eu acho que um político... então não é isso que eu queria esclarecer, porque eu falo muito em técnico. Não, pessoas qualificadas. Quando a gente vê alguém, um político que não buscou a qualificação técnica, eu acho que ele perdeu a oportunidade, porque como político tem muito acesso a isso. E segundo, um técnico que não tem habilidade política, ele não tem a mínima chance de conseguir levar ao cabo, né, ao fim, o seu objetivo técnico, né, o bom resultado. Então eu busco pessoas qualificadas e não criminalizo a política, né? O exemplo que tu bem deste é a Petrobras, que foi lá influenciada pela corrupção, independente de ser técnico ou ser político, né? Então, aí houve duas promiscuidades, do técnico da Petrobras, em todos, seja vertical ou horizontal,
né, vertical, a espinha dorsal da Petrobras, com os diretores e gerentes se promiscuindo com políticos e com empresários fornecedores da Petrobras. É importante a gente deixar bem clara a minha posição aqui. A única saída é através da política, Paulo. Não há outra saída. O problema é que a forma de alguns fazerem política é que efetivamente deturparam a palavra política. Eu não acho que alguém ele não é corrupto, ou ele tem um aval porque ele passou num concurso público, ou porque ele é CC, ou porque ele é político. Não é isso que diferencia as pessoas. O que diferencia as pessoas é o seu caráter, né? E isso pode ter um currículo. Não significa que ele seja qualificado, que não vai ser um corrupto. Exatamente isso. Eu acho que o caráter é fundamental. Isso tem que ser examinado quando se escolhe uma equipe. Exatamente isso. Então, acho que a gente tem pessoas sem caráter e pessoas corruptas que podem ser qualificados ou não, que podem ser políticos ou não, que podem ser concursados ou não, que podem ser bons técnicos ou não, ou cargos em comissão, ou enfim. Então, a gente vai buscar as melhores pessoas, inclusive dentro do quadro da prefeitura. A gente continua compondo os quadros. Esse banco de talentos que a gente fez, Paulo, é uma ideia de continuar compondo os quadros com as melhores pessoas e também de renovar, né? Quando um secretário, algum diretor tiver que sair por algum motivo específico, que a gente tenha pessoas para assumir de imediato. E agora, aqui no Pampa Debates, chegou o momento do engenheiro. Momento do engenheiro. Oferecimento Senge, Sindicato dos Engenheiros. Nosso maior projeto é você. Atenção, engenheiros. Você sabia que o plano de saúde Senge Unimed garante o bem-estar de mais de 10 mil pessoas entre profissionais, cônjuges, filhos e ascendentes? Isto mesmo, tudo porque a qualidade da cobertura, os valores diferenciados das mensalidades e o atendimento personalizado da equipe do Senge tornam o plano de saúde do seu sindicato a melhor opção para os associados de todas as idades e seus dependentes. E tem outra novidade. A novidade está relacionada aos colegas de Caxias do Sul e região, que já contam com o exclusivo plano de saúde Senge Unimed Nordeste, que estende as vantagens e a qualidade dos serviços para os associados de 18 municípios da região serrana. Informe-se também sobre as possibilidades acessíveis aos sócios na categoria Afinidade e Conveniados. Peça já uma simulação e descubra por que o Sindicato dos Engenheiros tem como lema: nosso maior projeto é você. Vamos particularizar a situação em Porto Alegre. Nós vamos começar pelo trânsito de Porto Alegre. Nós temos corredores de ônibus que são necessários, que foi criado lá atrás por um prefeito que tinha uma visão de transporte coletivo, mas com o passar do tempo ele não foi aprimorado. Tanto é que foi adotado numa perimetral, que é a perimetral 3, onde passa um ônibus, eu ia brincar na vida, outra na morte, estamos iniciando o ano, não vale a pena, mas passa um ônibus de quando em vez. E onde existe uma viseira que táxi ocupado não pode passar ali, que lotação não pode andar por ali. E eu gostaria de saber a sua visão a respeito desse trânsito de Porto Alegre, que se torna caótico pelo sem número de sinaleiras que tem. É uma atrás da outra. Se sai de uma sinaleira, dobra esquina, se dá de cara com outra. E aí gera um engarrafamento, uma bifurcação totalmente desnecessário. Tem uma sinaleira para chegar numa parada de ônibus, em seguida tem outra sinaleira. E assim vai. Eu não sei quantas sinaleiras, já me disseram que tem 83 em toda a perimetral, que é um absurdo. Então não tem como se rodar num trânsito dessa forma. Claro que faltam viadutos, né? Falta uma série de coisas, túneis, enfim, que nós não temos recursos para isso. Mas como é que o senhor pretende melhorar esse trânsito de Porto Alegre? Eu sou do tempo que eu sou engenheiro desempregado, que eu fiz um curso de onda verde lá em São Paulo, né, quando não era informatizado, nada, era tudo por observação nos horários, especialmente de pico. Como é que se faz para melhorar este trânsito que a gente recebe aqui dos telespectadores, tantas queixas, e normalmente o Capelari, que estaria sacrificado pelo Sebastião Melo e sacrificado pelo senhor, e não pode se discutir, porque ele é um trabalhador emérito, pode se discutir
é o formato, a maneira de operar. Mas eu gostaria de saber se nós vamos repetir os erros e manter os acertos do Capelar e a sua equipe. Olha só, a ideia, Paulo, é que a gente tenha uma EPTC, iniciando pelo final aqui da tua colocação, que seja mais amiga do cidadão, mais instrutiva, mais educativa e que consiga efetivamente atuar nos momentos onde ela é necessária para regulamentar mais o trânsito. É evidente que ninguém aqui está pregando que não se multe, pelo contrário, não, né, as multas vão continuar e até, quem sabe, até... Ninguém pede para que não se multe, né? Pois é, mas a EPTC não pode ter só esse foco, né? As pessoas têm que confiar, têm que gostar um pouco mais da EPTC hoje. Tem que evitar campana. Não é, exatamente, não é uma empresa muito amiga hoje da sociedade do ponto de vista da sociedade. E nós temos um problema de trânsito aqui e a saída principal, eu diria, além de tantas outras, é a questão do fortalecimento do transporte público. O transporte público tem que ter mais qualidade, tem que ter mais conforto, mais segurança e mais agilidade para que ele estimule as pessoas a usarem o transporte público. Eu tenho certeza que quando a gente avançar na questão da bilhetagem eletrônica, retirar o dinheiro dos cobradores, retirar o dinheiro dos ônibus, né? Que a totalidade use somente a bilhetagem, que a bilhetagem eletrônica tenha o reconhecimento facial, a gente vai melhorar muito a questão da segurança no ônibus, o que já é um grande avanço. Quando a gente tiver o monitoramento do ônibus e as pessoas puderem saber os trajetos através de um aplicativo e quando é que o ônibus vai chegar naquela parada perto da sua casa, do seu trabalho, isso também vai melhorar tanto a regulação das empresas, dos ônibus, para saber quantos ônibus realmente estão lá e para verificar a que horas o ônibus está na minha parada para eu ter mais tranquilidade, mais conforto para ir para a parada quando ele estiver passando, né? Então, uma série de tecnologias que vão tornar o transporte público mais seguro e mais confortável. Na questão dos corredores, Paulo, eu acho que a gente cometeu um equívoco aqui ao longo dos anos, que foi fazerem obras aqui 20% a 30% mais caras para colocar aqueles muros, né, aqueles meios-fios que separam o corredor do tráfego do trânsito normal. E isto realmente impede... Uma distribuição de árvores sem qualquer noção de que um dia elas poderiam ser mexidas. Né? Isso, infelizmente, impede que a gente tenha ali, em algumas horas do dia, em algumas situações, o trânsito de veículos da polícia, ambulâncias, táxis, lotações, enfim, que possam utilizar aquilo ali e de alguma forma desafogar o trânsito normal. E em alguns dias e horários, dependendo da necessidade, até abrir para alguns veículos, quando isso se faz possível, viário e coerentemente positivo para o trânsito. Então, infelizmente, a gente usou menos tecnologia, saiu mais cara a obra e talvez isso tenha que ser revisto. É evidente que os corredores tem que ser mais utilizados ainda para que a pessoa que, quando for optar entre pegar o carro e pegar o ônibus, poxa, se o meu carro eu vou demorar 50 minutos para chegar até aquele local, mas de ônibus eu vou demorar 20, bom, então eu vou pegar o ônibus, né? Mas para isso a gente tem que remodelar sim a questão dos corredores para que eles fiquem mais acessíveis e torne o transporte público também através de tecnologia, com sinaleiras sincronizadas com os ônibus, para que elas abram mais rápido para os ônibus, para que elas facilitem a vida dos ônibus, dando um passo a mais da questão da onda verde e das sinaleiras que tu bem disseste. Bom, então eu verifico que a sua queixa com o Capelar era a questão do agente de trânsito, né, agir muito mais como educador do que como um predador da sociedade. Educador, organizador do trânsito, facilitador na área da segurança, a tecnologia que hoje tem de câmeras, ela multa muito, ao contrário, ela tem que ser voltada também para a questão da segurança pública, né? A gente tem um grave problema de segurança pública em Porto Alegre, Paulo. A gente tem quase 4 vezes mais homicídios que São Paulo e tem 2 vezes mais homicídios que o Rio de Janeiro, que o município do Rio de Janeiro. Então, os nossos índices não são aceitáveis. É a capital que tem maior índice de roubo de veículos do Brasil. E 50% do roubo de veículos do estado acontece aqui, a gente tem só 13% da frota. Então, a estrutura da EPTC, ela pode ajudar muito nisso, no que se refere à tecnologia que ela tem. E a questão dos fiscais, dos azuizinhos, podem ser muito mais educativos e atuar onde tem problemas de trânsito. E repito, não somente na questão das multas, repetindo também, sem querer dizer que alguém vai ser menos multado
pela EPTC. Agora, a questão das ciclovias. Porto Alegre resolveu, através da administração pública, inundar Porto Alegre de ciclovias. Então, temos aí locais que têm ciclovia dos dois lados, né? Nós temos ciclovia do lado da calçada. Nós temos, do lado da ciclovia, calçada, ciclovia, um estacionamento de carro, né? Sobra para o trânsito de carros uma pista e meia, e o resto, corredor de ônibus. E onde não tem corredor de ônibus, os carros disputam com os ônibus, que é o caso da José de Alencar, é o caso da José do Patrocínio e tantas outras, da Venceslau Escobar. Aí fica aquela pergunta, né? Será que nós estamos entendendo que o carro tem que ser banido da sociedade? Porque eles estão ficando cada vez mais exprimidos em benefício de transportes que não são utilizados. Basta fazer uma estatística de quantas bicicletas têm andado em determinadas ciclovias. A ciclovia é sempre um objetivo, ela é bonita, ela é simpática. Onde pode ter. Ela é, vamos dizer assim, ela tem um apelo, né, emocional até. É o politicamente correto. É o politicamente correto. Falar mal contra ciclovias hoje cai o mundo em si. Mas, na verdade, uma ciclovia mal planejada e uma ciclovia que não seja acoplada, linkada de onde vem para onde vais, né, e como ficas, né, se tu não tiver ali, olha, aqui eu vou ter um tráfego de bicicletas porque tem um local de saída e de chegada. A pessoa vai usar a ciclovia para vir até aqui. E estas pessoas que frequentam esse lugar usam bicicleta. E eu tenho onde botar minha bicicleta, porque se eu não tiver onde botar a bicicleta, Paulo, não adianta incentivar a ciclovia se não tem onde armazenar a bicicleta, onde guardar a bicicleta, onde a bicicleta ficar protegida, né? Então, este planejamento, ele é essencial. O que eu acredito que nós temos que trabalhar, sem dúvida, é a questão dos estacionamentos. Nós temos que incentivar estacionamentos em Porto Alegre e buscar que nossos veículos não utilizem tanto das beiras das calçadas para estacionar, Paulo, porque isso acaba, sem dúvida nenhuma, prejudicando a questão do trânsito, seja o transporte público, seja de outros carros, transporte individual. É uma coisa então, cruzada, né? Estimular estacionamentos. Eu vou dar um exemplo. Se tu quer ir no final de semana, primeiro que nem abre o mercado público no final de semana. Tem que abrir. A nossa ideia é abrir, porque é um ponto turístico. Domingo, né? Sábado e domingo, sábado e domingo, né? Segundo, onde é que tu estaciona? Tu tem um espaço limitado para estacionar e sem segurança. Então a ideia é que nós possamos estimular, sim, estacionamentos subterrâneos, né, para que a gente estimule as pessoas a irem em locais e, ao mesmo tempo, esse volume de carros, de veículos, não atrapalhe o trânsito, não gere congestionamento, né? Essa é a ideia. Evoluir no trânsito, nos estacionamentos, sem dúvida, favorece o pedestre, favorece o trânsito, favorece o transporte público, favorece os ciclistas e favorece a cidade. Bom, nós temos na ordem aqui, o que mais temos em Porto Alegre são carros, depois são motos, depois são ônibus e depois são bicicletas. No entanto, a moto, que é o segundo veículo que mais tem, ele não tem uma motovia, né? Mas temos uma ciclovia. Mas são coisas de Porto Alegre onde isso não é observado. E na moto as pessoas estão trabalhando muito, a grande parte está trabalhando. Não existe hoje, existem motoqueiros fazendo alguma coisa, a parte de assaltos também que usam. Normalmente o pessoal de bicicleta pode estar passeando em sua grande maioria ou indo para o trabalho. Trabalho, uma dúvida, será que temos estacionamento? Fica essa questão que o senhor colocou aí. Ônibus, se fala tanto, se reivindicou tanto, se pressionou tanto, foi lá para a justiça, o desembargador Caníbal deu um despacho exigindo a concorrência dos ônibus que nunca tinha sido feita em Porto Alegre. Foi feita. Aí exigiu uma série de coisas, de requisitos. E as informações, eu não entro em ônibus, confesso, não tenho essa observação, mas pelo que diz o nosso telespectador aqui no Pampa Debates, é que Porto Alegre, os ônibus simplesmente ganharam cor nova. A maioria são os mesmos ônibus que não têm o ar-condicionado, que é uma frota que já está mais para antiga do que para nova. O senhor chegou a observar isso? Que providência o senhor vai tomar nesse sentido? Nós não temos essa estatística ainda, Paulo, essa averiguação
de confrontamento com a informação e com o fato concreto. A gente não tem dúvida que trazer para dentro da prefeitura a gestão da bilhetagem eletrônica, o monitoramento dos ônibus, e essa informação vai vir mais à tona, o cumprimento de horários, o volume de ônibus, e ninguém aqui é contra que as empresas que têm a concessão tenham lucros. O que nós precisamos é administrar melhor, e as empresas têm que entender que se nós não melhorarmos a qualidade do transporte público municipal, vai continuar caindo o número de usuários e a receita das empresas vai continuar caindo. Então, o que nós queremos é a aplicação da bilhetagem eletrônica com a centralização das informações dentro da prefeitura, com o reconhecimento facial. Hoje, por exemplo, para recarregar o cartão da bilhetagem, o cidadão tem que entrar na internet, imprimir o boleto, ir no banco pagar o boleto e ir numa das 4 ou 5 centrais para recarregar o seu cartão. Quando ele poderia pegar o seu celular, carregar por aqui o seu cartão e automaticamente, como acontece na região metropolitana, ele entrar no ônibus e seu cartão ser recarregado. Se tu tirar o dinheiro do ônibus, tu diminui o motivo dos assaltos nos ônibus. Então, a gente vai ter que sentar com as empresas de ônibus, e já estamos sentando para ter uma conversa muito sincera e muito objetiva e parar com essa guerra que envolve o Tribunal de Contas, o Ministério Público, o Judiciário, que envolve os sindicatos, que são muitas vezes utilizados com greves, um poder de pressão bárbaro. E se a licitação não está atendendo financeiramente as empresas de ônibus, é uma ótima oportunidade de cancelar a licitação e a gente refazer uma outra contratualização com essas ou com outras empresas que queiram trabalhar no transporte público mais transparente em Porto Alegre. A vida é feita de momentos especiais e para você aproveitar ao máximo cada um deles, a Unicred oferece planos de seguro de vida que garante sua tranquilidade sempre. Converse com um de nossos gerentes e conheça as vantagens e todos os benefícios para proteger ainda mais você e a sua família. Seguro de vida Unicred. Valorizar a sua vida é o trabalho da Unicred. Vamos agora à cidade no seu aspecto visual. Primeiro, pichações. Como é que se combate as pichações de Porto Alegre? Olha, uma com conscientização, né, Paulo, com informação, outra é com monitoramento, outra é com gerando outras atividades para essas pessoas fazerem do que perderem o seu tempo pichando e, sem dúvida, tendo alguma penalização, né? Identificando essas pessoas, multando, dando as consequências legais a esse ato que só faz a nossa Porto Alegre ficar menos bonita, menos bela, menos atrativa, é uma agressão visual, é uma rebeldia sem causa, como se quem fosse limpar aquilo ali fosse o prefeito, ou algum partido, ou algum desafeto da pessoa que faz aquilo ali, né? Quando, na verdade, vai sair dinheiro público, dinheiro de outras áreas, para tentar arrumar ou preservar ou limpar, no mínimo, aquele patrimônio que é público e que qualquer prejuízo a ele é um prejuízo ao interesse público. Então, a penalização, ter consequência desse ato equivocado, sem dúvida é um passo importante nisso. Nós vamos agora ao quadro Saúde, com a doutora Daniela Cornélio, da equipe do nosso querido amigo Gilberto Schwartzman, hoje presidente da Bienal do Mercosul, né, o nosso sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan. Da sua equipe, a doutora Daniela. Fale, doutora Daniela. Boa tarde. Eu sou a doutora Daniela Cornélio, médica mastologista do Instituto de Oncologia Kaplan, e hoje nós vamos falar um pouco sobre os tipos de câncer de mama. O câncer de mama ele é um tumor que se desenvolve como uma consequência de alterações genéticas em algumas células da mama, que passam a se dividir descontroladamente. Geralmente essas células alteradas, elas iniciam nos ductos mamários, originando então o carcinoma ductal, ou nos lóbulos, originando o carcinoma lobular. Os tumores invasivos são aqueles que podem chegar a produzir metástases para outros órgãos. Existem também os tumores não invasivos, que são chamados de carcinomas in situ, e eles estão contidos em uma localização da mama. Eles não têm a capacidade de se espalhar para o resto do corpo. Porém, eles podem evoluir para um câncer invasor e também devem ser tratados. Frente a qualquer um desses tumores, consulte com um especialista. Estamos recebendo o prefeito de Porto Alegre, seu primeiro dia
segundo dia 2, né, o seu segundo dia de mandato, de uma Porto Alegre que tem carências fantásticas. Entrevistamos agora no final do ano o prefeito que se afastou, José Fortunati, que fez coisas boas para Porto Alegre, ele relatou que fez. Aqui também nós falamos dos problemas da cidade, como estamos falando com o senhor, falamos com ele. Né? E ele não deixou de reconhecer os problemas e até certa incapacidade que às vezes tem o poder público para resolver. Mas a questão da saúde, as filas, aqui o doutor Argolo toda hora tem brigas com o prefeito, com o secretário da saúde, tem enfrentamentos bárbaros aí. As pessoas nos corredores, em determinados locais, as pessoas paupérrimamente instaladas com grandes necessidades de saúde em corredores de hospitais. Como é que se resolve esse assunto de UPAs? Bom, prefeito, está na sua mão. A gente fez um plano de governo que eu acho que vai ao encontro, vai tentando resolver todas essas questões aqui, especialmente essa dos hospitais. A administração dos hospitais está dentro do escopo da prefeitura do ponto de vista de se relacionar com os hospitais, e a questão de atenção básica, na atenção primária, com saúde da família, é primordial a tarefa. Então, dentro do nosso, para a prefeitura, dentro do nosso critério, do nosso plano de ação, Paulo, primeiro, está a gente abrir alguns postos até as 10 da noite, 8 postos, ampliar, na verdade, o atendimento dos postos de saúde para as pessoas precisarem menos irem aos hospitais e poderem ser atendidas no seu bairro, né, na sua região, perto da sua casa. Mas não adianta elas só ter a possibilidade de serem atendidas. Nós temos que ter uma resolutividade maior. E aí entra a questão do teleatendimento. Né? O nosso secretário da Saúde vem dessa área, foi o criador e o gerente, o coordenador nos últimos anos, desde o início, aliás, do Telesaúde, que atende em todo o Brasil, que é uma forma de dar alguns especialistas atenção para aquele médico que está lá na ponta, que não tem como saber de todos os problemas, Paulo. Então, o paciente vai no posto e o médico vê um caso que ele não tem conhecimento técnico ou segurança para se manifestar, e ele liga e troca ideias através de imagem, através de conversa com um especialista na área. E aquele paciente tem um índice de resolução do seu problema muito maior pela ampliação do horário de atendimento e pela ampliação da capacidade de resolução do seu problema, que vai de 65% a 85% a mais do que é hoje. Então, esta pessoa não vai tratar de um problema que pode ser resolvido no posto, ela não vai se dirigir até o hospital. Esta é um caminho que ajuda muito a tirar um pouco da pressão dos hospitais. A segunda questão é tentar integrar a gestão dos leitos, Paulo. Que a gestão dos leitos seja compartilhada em todos os hospitais de Porto Alegre onde se passa recursos públicos, para que a gente possa ter essa distribuição e o leito não fique sendo de propriedade de um médico ou de um departamento do hospital ou de alguma ala, mas que a gente tenha uma visão integrada, né, e conjunta da saúde pública. E a gente acredita que a gente pode aumentar o número de atendimento nos leitos sem aumentar os leitos em até 20% ou 30%. Então, já é uma ampliação bastante grande. Se a gente conseguir abrir um ou outro hospital, utilizar a capacidade ao seu máximo, a gente também consegue avançar. Então, o nosso caminho... Você tem hospitais fechados em Porto Alegre, que é um absurdo, né? Fechados ou até subutilizados. E a pressão do Hospital Pronto-Socorro, como é que o senhor tira? Que eu acho que é o maior destino hoje do interior do estado, porque a gente fala em ambulância terapia, isso já faz parte do passado. Foi van terapia, agora é ônibus terapia, né? Se tivesse trem, seria trem terapia. Porque a gente tem esse baixo poder de resolutividade nas pontas. Se a gente consegue ampliar o poder de resolutividade, se isso que a gente fizer em Porto Alegre também for utilizado em outros municípios, em outras grandes cidades, a gente tem aqui uma demanda em Porto Alegre que ela é de 80% a 85% do que a gente tem em Porto Alegre é de 7 ou 8 municípios da região metropolitana. Então, se a gente administrar bem, fizer uma compensação entre esses usuários, esses recursos que vão para esses municípios, a gente consegue, sem dúvida, também distribuir melhor o recurso público e ter um atendimento melhor.
Prefeito Nelson Marquesan Júnior, nós temos, aliás, a gente diz onde mexer tem problema, questão da segurança. Acho que Porto Alegre ontem foi comparado no Pampa Debates, essa semana que passou, Porto Alegre a Fortaleza, segunda cidade mais violenta, proporcionalmente à sua população. Como é que se resolve esse problema que ameaça todos os porto-alegrenses? Com os restaurantes quebrando, porque as pessoas só vão onde tem estacionamento, né? As pessoas têm medo de sair das suas residências, das suas casas, né? E se falava tanto em Montevidéu, que Montevidéu sai a 1, 2, 3 da manhã, sem problema nenhum, está aqui do lado. Como é que se resolve isso em Porto Alegre, onde não depende só do prefeito? Aliás, a menor parcela no aspecto de segurança é do prefeito, mas com o poder de liderança, do grau de exigência que o senhor pode ter sobre o Estado e sobre a Federação, eu acho que é importante, né, que tenhamos a sua liderança para resolver esse grave problema da capital gaúcha, onde se pode estabelecer o tolerância zero. Esses dias eu fui no Bauru Country, na Getúlio Vargas, comer um Bauru de noite. E perguntei, como é que tá aí sócio? Ele chama a gente de sócio ali, proprietário. É metade dessa sala aqui, Paulo. Deve ser uns 6x6, assim, o espaço, né? Ele disse, olha, Marquesan, eu estou quebrando, vou fechar, porque eu estou quase fechando, pensando em fechar, na verdade, né? Porque faz 3, 4 meses que estou com dificuldades, 5 meses. Mas por quê? Primeiro, eu pago quase 4 mil para o meu motoboy fazer as entregas. E ele sai daqui, entra na justiça e ainda me ganha um monte de direitos, como se eu não pagasse corretamente para ele. E a segunda questão é porque a partir das 8 da noite eu não tenho mais movimento, porque as pessoas têm medo de vir aqui. E eu também, na verdade, as pessoas que trabalham aqui têm medo de trabalhar. Então, Paulo, não tem dúvida que a questão da segurança ela está numa situação inaceitável em Porto Alegre. É óbvio que tem um papel gigantesco aí do governo federal nas fronteiras, né, na economia, e também do governo do Estado nas polícias, na investigativa, na Polícia Civil, e na polícia de presença, na preventiva, na de combate, que é a Brigada Militar. Mas cabe a nós aqui... O senhor tem visto brigadiano nas ruas? Eventualmente. Mas cabe a nós aqui, Paulo, da capital... Então, o senhor é feliz. Da capital, que tem os maiores índices em várias áreas que são gritantes, como homicídio, como roubo de veículos, e que tem uma situação de insegurança que talvez alguns não percebam, Paulo, mas que já chegou aos limites assim, de cidades que estão em guerra civil. O prefeito precisa tomar uma atitude, tomar uma postura, como tu bem disseste, de trabalhar em parceria e de ajudar no comando deste planejamento, ser parte ativa dele do combate aqui à criminalidade. E tem com muita tecnologia no transporte público, tecnologia... A tecnologia é bom, a tecnologia é muito boa. Se detectou o bandido ali, ou o carro suspeito, ou a moto suspeita, é imediatamente a ação policial. O problema é que está observando nas câmeras e não tem como acionar o policial. Não, mas é mais do que isso, Paulo. Não tem o policial para ser acionado? Não, mas é mais do que isso, né? Isto é a ação da polícia, que cabe muito realmente à Polícia Militar e à Polícia Civil. Mas a inteligência de saber quais os horários, quais os locais, quais as rotas de fuga, quais as sequências e quais as pessoas cometem os crimes, isto ajuda a eu otimizar a ação da Polícia Civil e da Brigada Militar. Se eu monitorar as entradas e saídas de Porto Alegre, eu começo a saber qual é o horário e qual é a rota de fuga dos veículos furtados em Porto Alegre. Se eu fizer um monitoramento interno da capital, eu começo a saber quais as rotas de fuga interna, onde é que estão os desmanches internos, eu começo a fotografar o bandido, eu começo a fotografar e a ter imagem do carro, o proprietário, do carro madrinha, do carro auxiliar, que nem sempre é o carro roubado. Então eu começo a ter inteligência e saber qual é o dia e local que está acontecendo o crime. Qual é a rota, quantos crimes acontecem. Isso é estatística. Não tem nenhum combate ao crime no mundo que não tenha se utilizado de informação para evoluir. Não há outra forma. Se eu tiver tecnologia no ônibus e tornar o ônibus um lugar ruim para o bandido, bom, o cara tem dificuldade de roubar veículo em Porto Alegre.
ele tem dificuldade de andar no transporte público em Porto Alegre, ele vai ter dificuldade, sem nenhuma dúvida, de cometer crimes em Porto Alegre. O roubo de veículos, que nós somos o campeão das capitais, ele é o primeiro crime que vem antecede ao estupro, ao roubo a bancos, ao sequestro, ao latrocínio, enfim, a todos os outros crimes. Só fazer uma guarda municipal atuante, armada. Não resolve, Paulo, porque não há... ajuda, não é que vai resolver. Ela ajuda pouco do ponto de vista macro. Por quê? Porque quem tem a rede com a Polícia Civil e com o resto de uma brigada, que são milhares de homens, é a Polícia Civil e a Brigada Militar. Não adianta eu tentar fazer da Guarda Municipal, que a grande parte dos homens que tem lá não foram treinados para isso, já estão alguns em idade avançada, não tem essa rede, tentar criar uma outra Brigada Militar. Até porque, Paulo, se a Prefeitura hoje não tem condições financeiras de pagar o salário do atual servidor, a gente querer inchar a máquina com mais servidores, querendo fazer um papel que não é nosso, que é do Estado, não. Eu acho que nesse aspecto de botar homens na rua, além de otimizar a Guarda Municipal, que já existe, eu posso pensar, quando eu tiver recursos financeiros, naquilo que a gente falou na campanha, pagar a hora extra para a Brigada Militar, que já tem o treinamento, que tem a farda, que tem a arma, que tem a rede com a Brigada Militar, com o próprio Judiciário, com a própria Polícia Civil, que eles que têm a rede fiquem mais tempo aqui nas nossas ruas em Porto Alegre. Falar em tecnologia, o prefeito Jorge de Canoas criou lá o detector de estampidos, né? Aí precisava de outras parcerias, porque a tecnologia americana, obviamente, tinha que pagar e precisava mais para viabilizar. Não encontrou nenhum parceiro. Teve que abrir mão de uma tecnologia fantástica, importante, especialmente para uma ação imediata a qualquer estampido dentro de mas uma aqui, cidade. Hoje em Porto Alegre, se tivesse esse detector, ele ia ficar com uma sirene eternamente ligada. Mas porque a situação mas aí de vamos guerra, detectar, vamos mapear. Mas nós não teríamos força para combater isso. Acho que é válido. Eu acho que é válido. Tecnologia é tecnologia. Mas eu acho que sozinha ela não conseguiria avançar, né? Mas aí vamos estabelecer pressão para que se tenha consequência disso aí. Nós vamos agora ao ponto final. Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo, qualidade comprovada. Prefeito de Porto Alegre, que nos dá a honra da sua presença neste 2 de janeiro de 2017. É bom começar o ano com o senhor, viu, prefeito? Muito obrigado. Fico feliz de estar aqui. Não vamos falar também. só sobre, eu estou botando nas paredes, na parede, não é eu que estou lhe botando, o senhor mesmo se bota, se defrontando com esses problemas todos. Mas faz ano, eu me lembro que eu estou no jornalismo já há quase 40 anos, e a gente fala dos riachos de Porto Alegre. Eu chamo Arroio de Dilúvio, às vezes, de Riacho Ipiranga, né? Quer dizer, nunca foi proclamada a independência ali. Mas é uma coisa que vem lá de guri, eu morei ali na Laurindo, perto do Julinho, então a gente tinha esse hábito. Mas o Riacho Ipiranga, eu costumo dizer que o Arroio de Dilúvio, ele pode consagrar qualquer prefeito, né? E já coloquei isso para o Fortunati a semana passada, por que ele não fez? Hoje existe sistema de refluxos de água, que pode manter um nível de água adequado, mas nós temos ali um depósito de esgoto cloacal de Porto Alegre, de todo tipo de dejetos, e pior, de lixo dentro do Arroio Dilúvio, e os lixos mais exóticos, né, do sofá ao fogão, quer dizer, tudo passa por ali. O senhor tem algum plano para melhorar essa situação do Arroio Dilúvio que corta Porto Alegre e é um cartão de visita de Porto Alegre? Tem como fazer alguma coisa? Tem exemplos que o senhor vai e encontra lá em Veneza, onde nós estivemos agora, e o senhor encontra em Amsterdã, onde muitas vezes os canais precisam desse refluxo de água para se manter no nível. Tem como fazer isso em Porto Alegre? Tem parceria público-privada para se fazer isso em Porto Alegre? Tem universidades que estão ali no entorno do Arroio Dilúvio, como a PUC e a própria Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Olha, Paulo, a gente vai buscar, e sem nenhuma crítica aqui, mas a entregar antes de fazer anúncios, né?
A gente já escutou aí ao longo de décadas vários anúncios em relação a várias coisas em Porto Alegre e também... No Cais Mauá eu já participei de 12 anúncios diferentes. 12, foi uma dúzia, outro dia eu contei. Pois é, então a gente vai buscar fazer o anúncio quando a gente estiver entregando, né? E acho que é uma grande oportunidade no Arroio Dilúvio, uma grande oportunidade de transporte, uma grande oportunidade de lazer, uma grande oportunidade de turismo e partindo-se, antes de tudo isso, da questão ambiental de sustentabilidade. A gente já foi falar na PUC, conversamos na PUC, a PUC tem alternativas, a gente sem dúvida vai tentar implementar. A gente tem inclusive uma secretaria que é transversal a todas as outras, que é uma secretaria de parcerias estratégicas, que vai buscar trabalhar com concessões, com parcerias público-privadas, com contratualizações com órgãos sociais, com organizações sociais, para que a gente possa fazer aquilo que nós não temos a competência dentro da estrutura pública, fazer aquilo que nós não conseguimos fazer com a agilidade que a vida real exige e fazer aquilo que nós não temos recursos disponíveis para fazer e que não podemos esperar 30, 40 anos, porque a nossa vida é agora, né, Paulo? Então tem uma secretaria para isso e o Arroio Dilúvio ali, espero que a gente consiga, Paulo, viabilizar várias questões ligadas a transporte público, ligadas a lazer, ligadas a parceria público-privadas, né, e fazer daquilo ali um ambiente que seja positivo para Porto Alegre, porque é um local aberto, né, onde tem ruas um pouco mais largas, onde a gente consegue ver o céu, né, e acho que isso é muito aproveitável em todos esses aspectos e aí, evidentemente, buscando a questão de sustentabilidade, dentro disso está a questão da sustentabilidade ambiental que tem que ser tratada. Então, mais efetivamente, eu espero que eu volte aqui para te dizer o que a gente vai estar fazendo, Paulo. O prefeito Fortunati, que se afastou no dia 31, dia 1º, o senhor assumiu ontem, ele deixou inúmeras obras que serão terminadas pelo senhor. Estão quase no seu final. Ele relatou aí as dificuldades que ele teve de toda ordem, desde licenças ambientais, interdições até a obra lá da Ceará pela Infraero, coisas absurdas, né? Até a falta de recursos. Mas o senhor vai ser um homem que vai inaugurar todas essas obras. O senhor vai convidar o prefeito Fortunati para as inaugurações? Claro, não tá, o prefeito Fortunati e todos os porto-alegrenses, mas o prefeito Fortunati, sem dúvida, minha relação com ele é boa, embora nós tenhamos divergências em algumas questões. No IPTU, por exemplo. Acho que foi a primeira grande divergência dos senhores, né? Eu acho que foi uma das divergências. É claro que nós somos diferentes, pensamos diferente, senão eu seria candidato do governo para dar continuidade, né? Então a ideia é que a gente tenha realmente divergências, mas que isso não afete a nossa relação de respeito pessoal mútuo, de projetos políticos. Não há aqui a intenção nenhuma de buscar criminalizar algum gestor antigo, mas vamos buscar fazer algumas coisas diferentes, outras dar continuidade e outras tentar buscar recursos para concluir algumas obras aí que estão paradas já há alguns anos. E outras tantas que tem para fazer. Agora fica a pergunta, e o nosso Guaíba, o que o senhor tem para ele? Também outro Guaíba é outra coisa, eu já vivi 500 projetos sobre o Guaíba, 500 projetos para resolver a situação de poluição do Rio Guaíba. Balneabilidade. Eu sou do tempo que eu tomava banho de Albeira-Rio. Ali a gente fazia ginástica, ali a gente tomava banho. Né? Já vai longe esse tempo. Pois é, já vai bastante longe. E eu também não vou fazer aqui uma propaganda, né? Mas eu acho que a questão do Guaíba depende muito das cidades vizinhas aqui a Porto Alegre, e isso é uma ação em conjunto também com o Ministério Público, para a gente tentar fazer um trabalho em conjunto na região metropolitana no mínimo. A gente tem algumas alternativas que talvez não sejam diretamente dentro da água, mas que a gente possa aproveitar esses 75 quilômetros de orla para lazer, para turismo, para transporte, né, coletivo, enfim, acho que tem alternativas para isso. Nós proibimos marinas, né? Uma cidade que era para ser cheia de marinas, de bares à beira do rio. Isso aí é geração de emprego e renda, com condições de estacionamento, com tudo. Aí não pode, que tem que preservar. Existe uma flora ali que, convenhamos, é uma flora que aquela área foi toda aterrada. Qual é a flora natural que tem ali? Não tem nada, tudo exótico. E mais do que isso, para a região. As pessoas aí ricas... pode ceder, aí não pode ter, mas pode fazer ali o memorial do, quer dizer, todo
todo o aparato público está ali. Se olha, as grandes obras de Porto Alegre estão ali. Do Tribunal Federal, do Tribunal do Trabalho, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, ali está a Secretaria da Receita Federal, ali estão os tribunais regionais, todo mundo que é à beira do Guaíba. Então está uma beleza aquilo ali. Aí se doa para a Federação Gaúcha de Futebol, um espaço, se faz uma permuta lá para fazer o shopping, que eu não sou contra, mas Federação Gaúcha de Futebol, a DVB, o memorial, aquele do memorial do Luiz Carlos Prestes. Mas o que o Luiz Carlos Prestes fez para ter um memorial ali? Convenhamos, né? Tipo, tá tudo errado. E então, bom, nós vamos trabalhar nesse sentido, para que não seja apenas os bem-afortunados do serviço público e da área privada que tenham acesso a isso, porque hoje quem tem acesso ao Guaíba é quem tem dinheiro, né? Os clubes só são frequentados por quem tem recursos. Então, o Guaíba, ele só é desfrutado hoje, ou pelo graças menos... a Deus tem os clubes. É claro. Porque teríamos que ter marinas públicas. Teremos. Não sei se públicas, Paulo, mas de acesso público. Claro, de acesso público. De acesso público com iniciativa privada fazendo porque isso. A marina tem que ser, na parceria público-privada, ela tem que ser sustentada, né? Sustentável, né? É isso aí. No aspecto econômico e ambiental. Né? Então essa é a ideia, a gente pegar essa orla e abrir essa orla para a sociedade. Aí se cede lá para o Internacional, como se cedeu aquela área toda lá, que é propriedade internacional, tem outra arrendada para o Grêmio, aí pode. Não pode ser assim, tem que ser coisas que gerem emprego e renda. Isso é que dê acesso a todos, né, Paulo? Do Fundopem. E que dê acesso a todos. Que dê acesso a todos, claro, é isso aí. Prefeito, para não dizer que não falei de Flores, né? Então agora o senhor vai falar de Flores, desta Porto Alegre abençoada pela natureza, uma cidade linda do ponto de vista natural, né? e que foi degradada tanto em termos de natureza, como das obras que acabaram sendo depauperadas pela má atividade do privado e do público, né? Mas eu gostaria que o senhor, neste início de ano aí, alinhasse o que o senhor pretende fazer para reembelezar Porto Alegre e tornar esta cidade mais aprazível para se viver, que é o que eu quero. Eu moro aqui, eu quero isso, e o seu sucesso é o meu sucesso, é o nosso sucesso. Pois é, Paulo, isso não é papel apenas para um prefeito. Tenho certeza que eu vou fazer a minha parte nisso, mas não será um prefeito, não será vereadores ou secretários, não será apenas estrutura pública que vai conseguir mudar o conceito que todos nós temos de cidade. Então, a preservação do patrimônio público, a preservação das nossas ruas limpas, a preservação da nossa cidade e a melhoria do nosso ambiente depende, sim, muito do setor público, depende muito da prefeitura, mas também depende de cada cidadão, de cada sociedade, seja ela sindical, seja ela de bairro, seja ela que ligue setores empresariais, que ligue trabalhadores, que organize profissões, enfim. Esta nova visão de uma Porto Alegre melhor, ela não é um papel a ser desempenhado apenas por um prefeito ou por vereadores ou por secretários. A sociedade toda tem que amadurecer e saber do seu papel, que além de cobrar o que é muito importante e que é cobrar de todos ao seu redor, também é de contribuir para que nós tenhamos uma cidade melhor. Eu estou muito disposto a, nesses 4 anos, dedicar a minha vida para isso, a selecionar e a trazer as pessoas da melhor qualificação e da melhor boa vontade e intenção junto, mas se a própria imprensa, se esta sociedade civil organizada e se as pessoas como um todo não colaborarem, a gente não muda uma cidade, né? A cidade não é do marquesano, não é do prefeito, não é de um partido, a cidade é de todos nós, ela é para todos nós, Paulo, mas ela também é feita por todos nós. E nesse sentido eu quero pedir a ajuda de todos aqui para que esse 2017 que se inicia agora seja um ano aí que a gente possa superar todas as grandes dificuldades que vêm e finalizá-lo com sucesso, com felicidade, com alegria, com consciência tranquila que todos nós fizemos a nossa parte e ajudamos a fazer da nossa capital uma cidade melhor de se viver.
Eu não cheguei a falar em educação, até porque a gente olha os professores aí do Estado querendo ser professores municipais, né? Que a renda do professor municipal é muito maior que o professor do Estado, né? O desejo hoje é que nós possamos continuar na educação crescendo e melhorar no resto todo. Quero lhe desejar, prefeito, aí um grande 2017. Eu já disse aqui, o seu sucesso é o nosso sucesso. Então seja muito feliz, conte comigo, conte com a Rede Pampa, conte com todos nós e tenho certeza que o senhor conta com o Porto Alegrense para conseguir realizar seus planos e projetos para a nossa cidade. E que o senhor saiba enxergar os desejos e anseios do Porto Alegrense e daqueles que escolheram essa cidade para viver, para morar, né? Estes são os porto-alegrenses por adoção. Feliz 2017 para todos. Muito obrigado. Retornaremos amanhã com mais um Pampa Debate. Feliz 2017 para todos porto-alegrenses, gaúchos e brasileiros. Vamos torcer por dias melhores. E eles virão, porque o que temos aí, pior que está, não fica. Boa noite. Pampa Debates. Oferecimento GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. E Biscoito Zezé, carinho que vem de família.